Bom dia, que Deus e o céu te guardem neste início de dia, porque quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E nada, absolutamente nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nós estamos em mais um dia da campanha. Deus revela o oculto e o escondido. E hoje eu quero clamar por você. Quero pedir ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, que te dê discernimento, que te dê sensibilidade, que te dê percepção para entender tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Porque existem situações que parecem normais, mas não são. Existem pessoas que sorriem, mas não são sinceras. Existem conversas que parecem inocentes, mas escondem intenções. E se Deus não revelar, você nunca vai saber. Existem pessoas que armam laços, constroem ciladas, criam estratégias escondidas, achando que jamais serão descobertas, e talvez realmente não seriam se Deus não decidisse entrar na situação, porque quando Deus entra, Ele ilumina. Quando Deus entra, Ele expõe. Quando Deus entra, Ele revela aquilo que estava sendo feito nas sombras. Existem pessoas que vivem anos dentro de um cenário de engano, vivem cercadas por palavras bonitas, vivem rodeadas por elogios, vivem ouvindo promessas, mas por trás existe interesse, existe manipulação, existe falsidade. E o mais perigoso é que muitas vezes a vítima não percebe, porque a falsidade, quando é bem feita, parece verdadeira. A mentira, quando é bem construída, parece sincera. E é por isso que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 11, versículo 18: O Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as maquinações contra mim. Veja que Jeremias só soube porque Deus mostrou, porque se Deus não mostra, ele continuaria como um cordeiro manso, caminhando sem perceber que estavam preparando algo contra ele. E é assim que muitas vezes acontece. A pessoa está vivendo sua rotina, confiando, acreditando, se entregando, emocionalmente confiando, financeiramente, abrindo sua intimidade, compartilhando seus planos, e não imagina que existe uma conversa paralela, que existe uma intenção escondida, que existe um plano sendo arquitetado. E eu quero que você entenda algo muito forte nesta manhã. Deus não permite que um filho fiel viva permanentemente no engano. Pode até existir uma tentativa, pode até existir uma trama, mas quando há oração, quando há propósito, quando há entrega, Deus intervém, Deus revela, Deus mostra, Deus alerta às vezes. Ele alerta através de uma inquietação que não sai do seu coração às vezes. Ele alerta através de um comportamento estranho que você começa a perceber. Às vezes, ele alerta através de um sonho que parece confuso, mas carrega um recado espiritual, porque Deus fala. E quando Ele fala, Ele confirma depois. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha sentido algo estranho em relação a alguém. Talvez você já tenha tido um sonho que depois fez sentido. Talvez você já tenha sido livrado de algo que só depois descobriu o tamanho do perigo que estava ao seu redor. Isso é Deus. Isso é cuidado. Isso é proteção. Existem pessoas que, infelizmente, morrem no engano, porque nunca buscaram discernimento, nunca pediram revelação, nunca pediram a Deus para mostrar, e continuam acreditando em tudo e em todos, sem pedir direção espiritual. Mas você não está aqui por acaso. Você está ouvindo essa oração porque Deus quer te dar sensibilidade espiritual. Deus quer abrir os seus olhos antes da queda. Deus quer mostrar antes do prejuízo. Deus quer revelar antes da dor, porque é melhor saber antes do que descobrir depois. É melhor Deus mostrar no começo do que permitir que você sofra no final. Então declare dentro de você: Senhor, não me deixe cair no laço. Guarda minha vida, guarda minha casa, guarda meus projetos, guarda minhas finanças, guarda meu coração, guarda minha mente. Não permita que eu seja enganado. Não permita que eu confie na pessoa errada.
Não permita que eu abra portas para quem quer me prejudicar. Eu creio que, nesses dias, Deus vai falar com você de forma clara, talvez através de sonhos, talvez através de situações que se encaixam, talvez através de confirmações que se repetem, porque quando Deus quer mostrar, Ele repete o sinal, Ele confirma de várias formas. Ele usa circunstâncias, Ele usa palavras, Ele usa até o silêncio para revelar intenções escondidas. E quando Ele revela, você não precisa agir no impulso. Você não precisa confrontar desesperadamente, porque quando Deus mostra, Ele também prepara o caminho, Ele também dá estratégia, Ele também traz sabedoria, porque revelação sem direção seria peso. Mas Deus, quando revela, também orienta. Ele diz por onde você deve andar, Ele mostra de quem você deve se afastar. Ele confirma quem deve permanecer na sua vida. E eu oro agora para que toda conspiração preparada contra você seja desfeita antes de chegar até você. Que todo plano arquitetado na sombra seja neutralizado. Que toda palavra maldita lançada contra a sua vida perca a força. Que toda tentativa de manipulação seja descoberta. Que toda falsidade seja exposta no tempo certo. Que toda intenção escondida venha à luz. Porque o nosso Deus é Deus de luz, e onde a luz chega, as trevas não permanecem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Toca na mente dela, toca no coração dela, aumenta o discernimento espiritual dela. Tira toda a cegueira espiritual, quebra toda a ingenuidade excessiva da sabedoria, da prudência, da percepção. Mostra, Senhor, se houver algo escondido. Mostra se houver alguém agindo com falsidade. Mostra se houver um laço sendo preparado. Corta antes que feche se houver uma armadilha armada. Desmonta antes que seja pisada. Não permita que teu filho, não permita que tua filha caminhe como cordeiro para o matadouro, sem saber o que está acontecendo. Mas revela, Pai, revela com clareza, revela com misericórdia, revela com direção. Que hoje comece um tempo de livramentos invisíveis. Que hoje comece um tempo de revelações silenciosas. Que hoje comece um tempo onde aquilo que estava oculto começa a ser desmascarado. Não para gerar medo, mas para gerar proteção. Não para gerar ansiedade, mas para gerar livramento. E que você termine este dia agradecendo, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou antes que o problema chegasse. Eu declaro que você será guardado. Eu declaro que você será protegido. Eu declaro que Deus está à frente da sua vida, iluminando caminhos, fechando portas erradas, afastando pessoas perigosas e revelando aquilo que você precisa saber no tempo certo, e que nenhuma arma preparada contra você prosperará, porque maior é o que está com você do que qualquer plano escondido contra você, em nome do Senhor Jesus. Amém.